Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aos 100 miligramas. Bom, eu estou aqui com algumas anotações a respeito. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Sim, consegui abrir. A respeito de tratamento não farmacológico da ansiedade. A ansiedade pode sim, e quando necessário deve ser tratada com remédios, tá? Então existe medicação para isso, mas pesquisando, eu vou até deixar link de um artigo que eu achei como uma revisão que foi, eu considerei um pouco mais, vamos dizer assim, recente. O outro que eu achei era muito antigo, então eu resolvi desconsiderar. Mas esse tem uma revisão recente. E aí você tem algumas formas de lidar com a ansiedade sem lançar mão de medicamentos. Mas vamos lá. Então, a gente já viu que a ansiedade na condição psicológica ele é bastante comum, mais comum do que a gente pensa. E quando ela não é tratada, ela pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo, ok? Pode comprometer rendimento escolar, desempenho profissional, ok? E inclusive o bem-estar físico também. Bom, normalmente esse tratamento envolve o uso de ansiolítico, né? Por exemplo, como o Rivotril, e antidepressivo. Mas eu descobri nessa pesquisa que os tratamentos não farmacológicos, e principalmente a TCC, sim, venho falar da TCC novamente. Mas enfim, o que fazer, gente? Ela está no estudo, então eu estou aqui para falar para vocês. Então, esse tipo de intervenção, ela é considerada primeira linha. O que significa isso? Significa que quando o paciente apresenta sintomas de ansiedade, a primeira opção de tratamento seria, na verdade, não farmacológica, né? Seria, por exemplo, a TCC. Ok. E aí, esse estudo, ele tem por objetivo ele avaliar quais são os tratamentos. Na verdade, ela bota farmacológico e não farmacológico, que seriam mais eficazes para a ansiedade em países que têm um sistema público de saúde. Se não me engano, Reino Unido, alguns países escandinavos, ficou ali pela Europa, tá, esse estudo. Mas enfim, o que eles fizeram? Eles fizeram uma revisão sistemática de 18 estudos, né, que foram publicados entre 2000 e 2020. Eles avaliaram tanto intervenções psicológicas quanto farmacológicas. E nesse contexto de atenção primária, que seria isso? Atenção primária seria o primeiro contato que o paciente tem em virtude da doença, assim. Então ele vai e procura normalmente um médico da família ou um clínico generalista para tratar desses sintomas. As intervenções foram conduzidas por psicólogos clínicos e essas intervenções foram mais eficazes do que as que foram conduzidas por psicólogos não especialistas. Então descobriu-se que aqueles profissionais que eram especialistas, né, nessa área, eles produziram um efeito mais eficaz nos pacientes do que aqueles que eram não especialistas. Mas os não especialistas também obtiveram bons resultados. Os medicamentos mostraram efeitos menores e uma variação maior entre os estudos. E a TCC surge como
intervenção como tratamento de primeira linha, que é viável, né, eficaz e eu diria muitas das vezes de baixo custo, mas assim, depende do profissional que você contrate, enfim. E aí a gente considera a TCC presencial e a digital. Digital, né, por meio de plataformas online, você faz a sessão ou vídeo sessão e você faz ali o acompanhamento totalmente remoto, sem auxílio, sem contato, né, com o profissional presencialmente. Como é que a TCC, então, ajuda no controle da ansiedade? Bom, tem várias etapas, né? O que é interessante afirmar é que a TCC, ela faz uma ligação entre pensamento, emoção e comportamento. Então, são esses 3 elementos aí com os quais ela vai trabalhar, ela vai considerar. Então, a primeira questão aí seria de identificação de pensamentos automáticos. Que seriam isso, né? Então, o paciente aprende a reconhecer pensamentos distorcidos como aquele tipo, vai dar ruim, vou fracassar, eu não vou conseguir, alguma coisa ruim vai acontecer, ok? Então, seriam identificar esses pensamentos. O segundo passo seria uma reestruturação cognitiva. Então, o paciente ele analisa e evidencia a evidência desses pensamentos e ele ressignifica esses pensamentos por algo mais equilibrado, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu vou para uma entrevista, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, você se preparou para isso, ou então você teve uma formação que te direcionou para isso, e se eles te chamaram é porque eles acharam que o teu currículo é interessante. Então você vai e vai dar o seu melhor, ok? Também um outro passo seria a exposição gradual, onde você enfrenta aos poucos as situações que te deixam ansioso, que te deixam ansiosa, ok? E que te deixa desconfortável, e a ideia é que esse desconforto ele possa vir gradualmente desaparecendo. O quarto passo também, eu tô listando passos, gente, mas não necessariamente nessa ordem, ok? Existe um controle físico e comportamental. Então, por exemplo, a respiração profunda, e fala muito sobre respiração diafragmática, relaxamento muscular, mindfulness, que é a atenção plena. Então, são técnicas que ajudam você a reduzir os sintomas físicos, ok? A autonomia emocional, quando a pessoa aprende essas estratégias e ela pode aplicar sozinha, mantendo o controle da ansiedade mesmo a longo prazo, ok? E aí a gente fala também em integração da TCC com outros contextos educativos, né? Então, a TCC ela pode ser complementar, quer dizer, vir a se complementar com atividades educativas e atividades artísticas, né, que promovem um autoconhecimento, autorregulação, ok? Por exemplo, música para relaxamento, musicoterapia, ok? As técnicas de respiração, de mindfulness. Essas abordagens, elas favorecem o bem-estar emocional do paciente, melhorando, assim, sua condição. Bom, então, para encerrar, acho que ficou assim de mais importante saber que antes de você procurar
remédio e não, só vai passar com remédio. Busca um profissional para você iniciar uma terapia e ver como você se porta. O próprio profissional que está te acompanhando, né, o psicólogo, né, que está te acompanhando, ele pode avaliar se você precisa lançar mão de um recurso como medicamento, ok? Então, procure ajuda, ok? Faça uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido, não só para a parte clínica, né, do funcionamento da sua saúde, mas muito também da saúde mental, é lançar mão de diários. Então você pode lançar mão de diários, iniciar uma terapia, compartilhar esses diários, né, dos sintomas, digamos assim, né, dos sintomas com o seu psicólogo, e a partir daí você vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo. O profissional que está te acompanhando também vai entender o que está acontecendo com você e vai poder te orientar se o seu caso precisa de recurso farmacológico ou não, ok? Gente, é essa discussão que eu tinha para hoje. Espero que possamos nos encontrar em breve, ainda não sei quando, aguardem. E fico por aqui desejando uma boa semana a todos vocês, saúde e tchau! Cachorro latindo, cachorro que continua latindo.